falando um pouquinho de São Padre Pio, nós poderíamos também até dizer que ele era um grande melancólico, se nós levarmos em consideração as santas missas que São Padre Pio celebrava, né? A profundidade com que ele rezava, a intensidade, né? Aquele mistério maravilhoso da Santa Missa, a forma com que ele conseguia viver aquele mistério, né? Uma verdadeira contemplação mesmo, né? Então, se a gente olhar por esse lado, a gente vai dizer que ele era um melancólico, porque o melancólico que tem essa característica de ser profundo, né? Porém não, eu durante muito tempo achei que São Padre Pio era colérico. Por quê? Porque se a gente for ler os escritos sobre ele, a gente vai ver que ele era um homem de pulso muito firme. Então, quando um penitente ia se confessar, por exemplo, quando um filho espiritual ia dizer alguma coisa a Padre Pio, ele ficava muito bravo, né? Se ele visse que não havia arrependimento no coração, né? Ele até negava a absolvição dos pecados, né? Então, o Padre Pio ele tinha também o dom de ler o pensamento da pessoa. Então, quando a pessoa chegava para se confessar, se a pessoa não estivesse arrependida, ele sabia, né? Então ele ficava muito bravo com aquilo, né? Muito, dá-se a impressão, até mesmo no filme dele que tem, né? Às vezes dá-se a impressão que ele era muito levado assim também por essa ira, né? Ele era irascível, né? Como um colérico. Mas na verdade não. Na verdade, Padre Pio às vezes ficava assim muito bravo, mas era por conta do amor, né? Então ele amava muito, então ele não conseguia se conformar quando alguém desagradava a Deus, quando alguém pecava e não se arrependia, né? Então ele ficava muito bravo, mas era a forma dele de corrigir os seus filhos espirituais era exatamente porque ele os amava e os amava muito, né? E mais do que amar os seus filhos espirituais, ele amava a Deus, então ele não podia conceber a ideia de desagradar a Deus, então por isso que ele ficava muito bravo. Mas na mesma hora que ele estava bravo, aquilo não ficava no coração dele, ele não ficava remoendo aquilo como é uma característica do colérico. Pelo contrário, ele rapidamente se esquecia, né? Então, rapidamente ele não era capaz de guardar aquele ressentimento, de guardar aquela mágoa. E isso é uma característica do sanguíneo, né? O sanguíneo, ele se excita, vamos dizer assim, por aquilo que é externo muito rapidamente, né? Então ele é estimulado muito rapidamente, mas ele não guarda aquilo é passageiro, aquilo passa, né? Passa rápido. E São Padre Pio era assim. Uma outra característica muito viva do sanguíneo que a gente pode ver que São Padre Pio tinha é que ele tinha esse dom, vamos dizer, de atrair as pessoas para ele, né? É lógico que na verdade o que atraía as pessoas para ele era Deus que habitava dentro dele, né? Mas ele vinha pessoas de todos os lugares até a cidade, né? Até o convento onde o Padre Pio morava, porque queria vê-lo, queria conhecê-lo, queria tocá-lo, né? E ele sempre acolhia muito, né? Então o Padre Pio tinha um grande humor, né? Então é lógico que às vezes a gente vê algumas fotos dele um pouco sério, carrancudo, e às vezes até mesmo algumas passagens de alguns livros que a gente lê, a gente tem essa ideia de um homem bravo, de um homem carrancudo, mas não, o Padre Pio era muito bem-humorado, né? Até porque era muito feliz, porque sabia da eleição de Deus, né? Há uma frase dele bem bacana que também é uma característica do sanguíneo, né? Um filho espiritual chega para ele e pergunta: Padre, à noite o que há tanto para fazer? E aí ele responde: eu não sei você, mas eu, à noite, posso fazer 3 coisas ao mesmo tempo: rezar, confessar e ir ao redor do mundo. Então, é uma característica do sanguíneo, né? Que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu gostei muito quando eu li, né? Então, ele diz, há 3 coisas para fazer: rezar, confessar e ir ao redor do mundo. Então, se você é sanguíneo, não se cobre tanto disso, né? Saiba usar isso. Então, se você
consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, faça coisas que vai agregar na sua vida, que vai agregar na vida do outro, né? Como São Padre Pio fazia. Ele fazia 3 coisas ao mesmo tempo. Ele rezava, confessava e ia ao redor do mundo. Olha que interessante isso, né? Um outro texto dele que a gente encontra, ele diz assim, ó: de noite, fechava os meus olhos, via descer o véu e abrir-se diante de mim o paraíso. E consolado por esta visão, durmo com um sorriso doce e feliz nos lábios e com uma grande tranquilidade no meu semblante, esperando que meu pequeno companheiro de infância venha despertar-me e desta forma rezar juntas orações matutinas ao amado de nossos corações. Tá aqui um texto de um sanguíneo, né? Quando leio, meu coração se enche. O sanguíneo ele tem como característica também essa sensibilidade aos sentidos. Então ele precisa aprender a usar isso, né? De imaginar, de pensar, usar a sua imaginação para com Deus, para com o céu, para com as coisas do alto, né? Já que ele tem essa facilidade com os sentidos, com aquilo que ele vê, com aquilo que ele ouve, né? Então com aquilo que ele toca. Então o sanguíneo ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele alimenta, ou seja, com aquilo que ele assiste, com aquilo que ele escuta, com as músicas que ele escuta, com as conversas que ele escuta, né? Com os ambientes que ele está, porque ele é muito levado pelos sentidos, né? Então ele precisa fazer com que os sentidos dele estejam voltados para as coisas do alto, e era exatamente isso que São Padre Pio fazia. Ele vai dizer também, dar aqui uma grande dica para os sanguíneos e também para os outros temperamentos, né? Que é recorrer sempre à Virgem Maria. E olha o que ele vai dizer num trecho: com que frequência confiei à Virgem, minha mãe, as ansiedades dolorosas que perturbavam o meu coração. Então, aqui ele está dizendo declaradamente que ele possuía ansiedade dolorosa que perturbavam o seu coração. O sanguíneo, por ele ter essa característica muito agitado, muito inquieto, né? Parece que nada tá bom, nada preenche, então ele tem essa tendência de ser muito ansioso, né? E de ser perturbado por tudo aquilo que ele tem que fazer. Então ele pensa muita coisa ao mesmo tempo, ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Então uma dica para os sanguíneos é: recorra à Virgem Maria, né? Ela vai nos consolar. Depois ele diz, né? Com que frequência ela me consolou em meus maiores sofrimentos. Parece-me que eu já não tinha a minha mãe nessa terra, mas tenho uma mãe cheia de compaixão no céu. Minha pobre mãezinha, como me amas, né? Então, intimidade com Nossa Senhora é uma dica de São Padre Pio para os sanguíneos. Uma outra dica a gente encontra aqui nesse livrinho, Orando com Padre Pio. Ele vai dizer também, não só as almas sanguíneas, como, né, todos nós. A alma, e aí aqui eu brinco que devia estar escrito a alma sanguínea, né? A alma deve ter como hábito a meditação da vida, da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que, dada a nossa condição, não está em nosso poder manter o pensamento sempre fixo em Deus, mas é preciso darmos o nosso melhor para nos mantermos como for possível na presença dele. Tá aqui também um sanguíneo falando para os seus filhos sanguíneos, né? Então nós sabemos o quanto, nós que somos sanguíneos, sabemos o quanto temos dificuldade de nos concentrar para rezar, de nos concentrarmos na oração, né? De vivermos a meditação, a contemplação, como nós temos dificuldade exatamente pela nossa agitação. Então ele vai dizer para vocês, almas agitadas, criem o hábito de meditar a vida, a paixão e morte de Jesus. Então aqui é uma dica fundamental: medite, vivam a Passio Domini, vivam a meditação da Via Sacra. Quando for rezar o Santo Terço, meditem, rezem o terço meditado, contemplando cada mistério, pensando em cada mistério. Então, no primeiro mistério nós contemplamos, né,
a aparição do anjo, a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Então você, sanguíneo, pensa como que foi esse dia, como era esse anjo, o que Nossa Senhora estava fazendo nesse dia, como ela estava vestida, né? Qual foi a reação dela ao ver o anjo. Então, conforme você vai rezando o terço, você vai pensando, imaginando cada uma daquelas cenas que você está contemplando. Isso ajuda muito cada um de nós, especialmente os sanguíneos. Então é uma dica maravilhosa, né, dele para nós. Ele vai dizer assim no outro trecho: preserve um espírito de santa alegria, a qual, espalhando-se modestamente por todas as suas ações e palavras, traz consolo às pessoas, aos filhos de Deus, para que glorifiquem a Deus por isso. Seja tranquilo em tudo. Então, olha o que está dizendo, né? Precisamos sim ser felizes, precisamos sim ser alegres, né? Temos motivos para ser alegres, né? Mas ele fala, espalhando-se essa alegria modestamente. Então, sanguíneos, se controlem, tá bom? E que o objetivo seja glorificar a Deus, né? Sejamos pessoas tranquilas. E isso nós vamos conseguir com a graça de Deus. Dá para imaginar um sanguíneo trancado dentro de um confessionário, atendendo confissão durante mais de 12 horas por dia. Se não fosse a graça de Deus, seria impossível. Então, São Padre Pio, ele nos ensina exatamente a fazer o contrário daquilo que o nosso temperamento nos leva a fazer. Então, nós estamos falando aqui de um santo de sétima morada, que recebeu de Deus, sim, uma graça sobrenatural. Desde criança, Padre Pio, ele via os anjos, conversava com os anjos, conversava com Nossa Senhora. Então ele via Nossa Senhora, ele achava que todo mundo via Nossa Senhora, que era a coisa mais normal do mundo, né? Então ele recebeu, sim, de Deus, né? O único padre que a gente conhece, né? Que recebeu os estigmas, por isso que ele usa essa luvinha, ele recebeu os estigmas de Nosso Senhor. Então, ele recebeu de Deus uma graça sobrenatural, né? E essa graça, ele foi adquirindo também, né, essa graça, né? Então, ele ficava dentro do seu confessionário por 12 horas, às vezes mais que isso, atendendo confissão, sempre com o terço na mão rezando, né? E aí, depois que eu descobri que era sanguíneo, eu fiquei pensando, né, talvez seja por isso, né, a dificuldade de ficar em silêncio. Então, ele ficava ali rezando, por isso que ele rezava muitos rosários, muitos terços, para manter a sua mente sempre ocupada, né? Sempre voltada para o céu, voltada para Deus. E aí ele nos ensina muito com isso, né? Então, a busca da santidade consiste em contrariar a si próprio, em contrariar a própria vontade. Então, esse é o nosso caminho de santidade. Eu não estou com vontade de fazer isso, então faça, né? Contrarie-se a si mesmo, né? Eu não estou com vontade de rezar, mas reze. Eu não estou com vontade de ler esse livro, mas leia, né? Nisso consiste o caminho dos santos, o caminho que santificou cada um deles, né? É um episódio muito bacana também, né, de São Padre Pio. Uma característica do sanguíneo, né? Ainda quando ele era criança, ele estava certa vez lá com seus pais e um frade caputino, né, foi visitá-lo, né, um frade barbudo, e ele ficou encantado com aquele frade. E quando aquele frade foi embora, ele disse para o pai dele: eu quero ser um frade, eu serei um frade, ele disse, né, eu serei um frade. E aí o pai dele fala, né, como assim você vai ser um frade, né? Até podemos pensar na hipótese de você estudar em um convento aqui próximo, em ser um padre de uma ordem aqui próxima, né? E aí ele diz: eu quero ser um frade com barba. E ele se encantou, né, com a barba daquele frade e disse: eu quero ser um frade com barba. Então, não importa em qual ordem, mas eu tenho que ser uma ordem onde os frades usam barba, né? Então aqui é uma característica do sanguíneo também, que é atraído por aquilo que é visão, né? E também gosta dessa coisa, né? Gosta de aparecer, né? Falando português correto. Então, muito bacana esse episódio da vida de São Padre Pio. Eu disse que ele era um homem cheio de humor, né? Apesar de, às vezes, a gente ter a ideia dele um homem ranzinza. Não é verdade, né?
Então, certa vez ele estava celebrando um casamento, e aí estava muito bonito o casamento, e o noivo estava muito emocionado, né? O noivo não parava de chorar ali, de emoção. E aí, no momento ápice do casamento, onde o padre precisa perguntar e os noivos precisam dizer sim, né? Que aceitam, né? O outro como seu esposo, como sua esposa. Padre Pio pergunta, né? Faz a pergunta pro noivo, e o noivo tá tão emocionado que não consegue responder. Não sai nada, de tão emocionado que ele tá, né? Então o Padre Pio espera ali alguns segundos para ver se, tentando fazer com que ele, né, volte em si e responda. Quando o Padre Pio vê que ele não responde, o Padre Pio diz: ei, você vai responder ou espere que eu case com ela? Né? E aí nisso a igreja inteira cai na gargalhada e todo mundo vira dando risada, inclusive o noivo, né? Quebra aquele climão assim, e aí o noivo consegue responder sim, né? Então ele diz: você vai casar com ela, quer que eu case, né? Vai dizer sim ou eu que vou ter que dizer sim, né? E aí todo mundo acha muito engraçado. Então, uma outra vez, uma senhora que conhecia Padre Pio, né? Estava na casa dela, morava longe do convento, estava na casa dela com muita dor de cabeça, né? Muita dor de cabeça. Então ela pegou a fotinho de Padre Pio, colocou debaixo do travesseiro e pediu para que Padre Pio curasse a dor de cabeça dela. Mas a dor de cabeça não passou, né? Continuou. Aí ela ficou com muita raiva e disse que ia castigar Padre Pio, né? Porque já que não curou ela, aí o que ela fez? Ela catou a fotinho e colocou debaixo do colchão, né? E disse: agora você vai ficar aqui debaixo do colchão, porque você não curou a dor de cabeça, né? Isso ela na casa dela. Depois de vários meses, ela foi até o convento para se confessar com o Padre Pio, né? E aí, quando ela chegou no confessionário, né, e ele pela janelinha do confessionário viu que era ela, ele imediatamente fechou a janela na cara dela, né? E aí ela ficou assustada ali por alguns segundos, aí logo ele abriu, né, sorrindo de orelha a orelha, e disse para ela: não gostou disso que eu fiz, né? Aí ela olhou assustada para ele, daí ele falou assim: eu também não gostei que você me colocou debaixo do colchão, né? Então ele tinha esse dom, né, de saber o que acontecia com as pessoas, né? Então, mas sempre muito bem-humorado, assim, também nessas coisas, né? Então, é isso. Padre Pio foi muito perseguido, mas também muito obediente, né, à Santa Igreja, aos seus superiores, né? Os sanguíneos, ele tem essa característica, essa virtude, graças a Deus, né, de conseguir ser obediente. Ele ficou muito tempo, né, sem poder rezar missa pública, sem poder atender confissão, tendo que rezar as missas privadas, né, sem o povo. Então, é algo que foi o santificando, né? Então, para ele, com certeza era muito difícil, foi muito difícil, mas ele soube viver aquilo, se configurando a Jesus. Então, ele é um grande exemplo para nós, né? Tanto São Padre Pio quanto Santa Teresinha do Menino Jesus, e aqui todos esses conselhos que eles nos deram não foi só para os melancólicos, só para os sanguíneos, mas para todos os temperamentos, né? E a mensagem é essa: é possível ser santo, é possível fazer a vontade de Deus, é possível viver nessa terra de forma diferente, fazer o bem, né? Então que esses santos nos ajudem, que eles intercedam por